Vamos começar o nosso primeiro painel do dia sobre o futuro da tokenização em projetos inovadores. O moderador desse painel será o criptólogo, técnico filósofo e fundador do canal Casta Cripto, Rafael Castaneda Ribeiro. Vem para cá, Rafael. Os nossos painelistas são João Javecchio, gerente de ativos digitais do Banco BV, Letícia Furian, analista de inovação da Núclea, e Ricardo Bechara, CEO na Lupe. Uma salva de palmas para nossos painelistas. Olá, gente. Primeiramente, muitíssimo bom dia para todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar o palco com esses feras aqui do mundo da tokenização. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rafael Castaneda, ou Casta Cripto, para quem vê conteúdo de cripto no YouTube, né, vida de influenza digital, como eu costumo falar. Eu vou ser o moderador desse palco e a gente vai trocar uma ideia bem bacana sobre tokenização, né, futuro da tokenização, o que é tokenização. E todas essas pessoas aqui são inovadores e têm um papel relevante no cenário brasileiro, né, quando a gente fala de tokenização no mercado cripto. Então, para a gente começar, eu quero apresentar os nossos, né, co-painelistas para vocês. Eu vou pedir para cada um de vocês, a gente pode começar com a Letícia, já que ela sentou do meu lado, para vocês falarem um pouquinho sobre, né, como é que vocês entraram em cripto, a jornada de vocês nesse mercado e um desafio para cada um, para a gente já começar a esquentar esse palco. Depois que vocês se apresentarem, vou pedir para cada um de vocês resumir tokenização em uma frase e depois que mandar essa frase mágica, também elaborar um pouquinho sobre a visão de vocês sobre tokenização e o que vocês acham desse mercado e da importância dele. Aí a gente entra no conteúdo específico. Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Damas primeiro, né? Damas primeiro. Só porque eu estou aqui. Tá? Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Letícia. Eu sou analista de novos ativos e tokenização na Núclea. E a minha jornada em cripto, ela começou tem 2 anos, que foi, coincidentemente, quando a área de tokenização da Núclea foi criada. E por quê? Antes, aliás, pequeno histórico, antes eu trabalhava com pagamentos e, mais especificamente, frente de boletos e todo o universo de compensação, liquidação desse meio de pagamento específico. E trabalhei também anteriormente com planejamento estratégico. A Núclea, 2 anos atrás, se propôs a entrar no universo de tokenização e eu era entusiasta do tema, mas não sabia em profundidade. E aí eu resolvi me aventurar num campo em que eu tinha lido, mas nunca tinha trabalhado. E fiquei fascinada com o universo da tecnologia, com as possibilidades, com tudo que essa tecnologia traz de inovação para o nosso mercado e acredito que em todos os mercados que a gente possa citar. Hoje, blockchain, DLT estão em todos os cantos e as oportunidades são infinitas. E aí, pegando o gancho dessa frase, eu diria... E aí eu fiquei pensando na sua pergunta do que eu falaria de tokenização em uma frase, né? E aí eu pensei que tokenização é oportunidade. Oportunidade de democratizar investimentos, oportunidade de criar novos... Isso eu fiquei pensando agora há pouco. Eu acho que é oportunidade. E aí a gente pode só para não roubar o tempo do pessoal, para mim, tokenização é oportunidade. Bom, prazer estar com todos vocês aqui. Obrigado por terem vindo nesse evento. A parte da frase a gente pedia ajuda para o Kurt, né? Qualquer coisa, né? Ele podia dar uma ajudinha. Tem cola, né? Volta, Kurt. Bom, eu sou o Ricardo, todo mundo chama de Bechara. Sou um dos cofundadores e CEO da Lupe. A gente começou, eu já vou começar do começo, né? E eu já falo o que a Lupe faz hoje. Mas a gente começou a nossa jornada cripto há mais de 3 anos. E a gente queria resolver um problema simples, que naquela época parecia muito complexo, que era facilitar mais o acesso das pessoas, em geral, que quisessem ser as donas dos seus ativos, comprar algum tipo de cripto diretamente na carteira deles, provendo aí o que a gente chama de on-off-ramp, ou para o portuguesamento aqui, rampas, né, de compra, de entrada e de saída. E foi assim que a gente entrou em cripto. A gente brincava que a gente queria deixar comprar cripto ser tão simples quanto fazer um Pix. Então, esse foi o começo. A gente teve a oportunidade de se aproximar muito do regulador. Eu acho que o Brasil foi protagonista nisso. Então, parte da história da Lupe está ligada ao que aconteceu aqui. E a gente conseguiu participar do DREX, que antes era o projeto do piloto do Real Digital desde o comecinho, junto com instituições financeiras
que estavam dispostas a explorar como que a gente formaliza, cria a primeira CBDC. Antes falava muito do Drex, o que vai ser o Drex, vai ser a moeda, vai substituir, etc. A gente teve esse longo período de aprendizado, desenvolvimento, e isso fez com que a gente olhasse uma grande oportunidade no mercado de capitais. Então, se você fala assim, o que a Loop faz? E hoje, a Loop ela provê, através de uso de tecnologia e também um pedacinho de tokenização, como muito bem dito pelo Courtney na última etapa, 90% está fora de uma blockchain, seja ela qual for. A gente cria uma plataforma de antecipação de recebíveis, onde empresas podem subsidiar seus fornecedores, investidores podem ter um retorno acima do esperado, e a gente cria todo esse ambiente, quase que levando mais oportunidades de investimento de um lado e também reduzindo custos de estruturação do outro. Eu vou falar em uma frase, falar um pouco mais técnica, né? Acho que tokenização, na prática, é o processo de você transformar um ativo que é muitas vezes físico ou até virtual, né? Que o pessoal fala digital hoje é o token, né? Virtual é o que já está na rede, em um token digital que tem uma representação e ele está gravado em alguma blockchain. Inicialmente com um intuito muito de fracionamento e distribuição no começo, e hoje a gente pode olhar até mais como software, como que isso pode regir sistemas, etc. E a gente pode elaborar aqui no decorrer da nossa conversa. Também acho que a gente transformar a tokenização mais no assunto do como do que do fim. E acho que essa é uma grande mensagem que a gente deveria falar aqui hoje. Bom dia, galera. Sou o João Gianvecchio, gerente de ativos digitais do Banco BV. Minha história aqui em cripto ela é curiosa, teve altos e baixos. Começa em 2017 com um programa de empreendedorismo, que uma colaboradora do meu time na minha época, ela se candidata com um projeto de uma corretora de cripto. O projeto ele vence o programa de empreendedorismo, ele é acelerado, só que a gente não consegue rampar o projeto por toda a questão regulatória, que na época ainda era muito incipiente. Por isso, altos e baixos. Então, teve um alto, 17, 18, me interessei pelo tema. Eu trabalhava em outras estruturas do banco, trabalhava na área de risco, áreas mais técnicas. E em 2020 eu vou para um time de inovação com o intuito de aproximar o BV de tecnologias emergentes e volto forte com o tema de blockchain, com o tema de criptos e tudo mais. Falando do BV, né? O BV hoje é um banco de 36 anos, líder em 12 anos, líder de financiamento de veículos. Então, pensar que é um banco tradicional, tem lá suas esteiras, seus desafios, e você falar de blockchain, de tokenização, de tecnologias emergentes é algo complexo, né? Que você depende muito de você fazer um education muito forte no seu board, no seu C-level, nos times, sejam eles de apoio, sejam eles de negócio, mas que você tem que procurar formas de mostrar que a tecnologia ela tem valor. Então, aqui, acho que o grande desafio nosso lá foi mostrar que a blockchain e tokenização era algo que já estava acontecendo. E a estratégia que a gente teve lá foi se aproximar do ecossistema de inovação e mostrar casos de uso com o ecossistema de inovação para casos práticos do nosso dia a dia lá, da nossa vida. E aí também a gente participou da primeira fase do Drex, a gente estava entre os 16 participantes. Estamos aqui na segunda fase do Drex também, um case de tokenização, que é o de olhar para a nossa principal esteira, que é a esteira de financiamento de veículos, e como é que a gente tokeniza essa esteira, né? Parte dessa esteira, as CCBs, os registros do veículo, gravambs, etc. E faz aqui a esteira ter menos fricção e ser mais segura. E pegando o gancho, acho que a gente teve de tudo um pouco aqui, né? Entre a oportunidade e o Bechara aqui indo para um lado mais técnico. Eu falo que aqui a tokenização, né? Quando até o Banco Central traz muito aqui
do conceito da economia tokenizada. Não vou me estender, até porque o Curtin acabou de dar uma aula aqui sobre isso. Mas eu vejo muito em a tokenização ser um processo para melhorar a experiência do cliente. Tá? Então, hoje, quando eu olho o caso de uso do Drex, a gente tem problemas de fraudes, problemas de eventualmente você não confiar na tua contraparte, de você ter diversos processos manuais durante a tua jornada, e a tecnologia, o processo de tokenização, ela traz aqui um elemento de você melhorar a experiência, reduzir toda a tua problemática de risco, e eventualmente você trazer aqui uma maior eficiência operacional quando a gente estiver pensando em produtos tokenizados. Maravilha, gente. Obrigado, então, por essa rodada de apresentação. Eu separei, gente, para os nossos painelistas, 3 perguntas específicas, né? Uma pergunta para cada um deles. Se sobrar um tempinho, depois dessa rodada, eu vou fazer mais algumas provocações e vou deixar aberto para aqueles que quiserem, né, responderem. Depois a gente faz um fechamento. E agora eu vou começar na ordem inversa, né? A gente foi da Letícia para o João, agora vamos voltar do João para o Ricardo e para a Letícia. Então, João, minha pergunta para você é a seguinte, né? Quando a gente fala de tokenização, a gente também fala muito de ativos do mundo real, né? Porque tokens estão na blockchain e tokens representam alguma coisa, né? Podem ser tokens mágicos que representam cachorrinhos coloridos, podem ser imóveis, podem ser automóveis, podem ser ativos financeiros. Mas, normalmente, quando a gente fala de tokenização, é muito comum que a primeira ideia que venha no imaginário coletivo, pelo menos do brasileiro, é tokenização de imóveis, tokenização de arte, tokenização de joias, tokenização de ativos tangíveis. Né? Como se tokenizar o mundo real fosse pegar as coisas que são fisicamente materiais e transformá-las em tokens. Mas, na verdade, o que a gente tem hoje de mais avançado no mundo cripto é a tokenização de ativos financeiros, de ativos e instrumentos financeiros que já existem no mundo tradicional, que espelham o sistema bancário, e é por isso que essa pergunta é para você. Eu queria que você falasse um pouco da perspectiva de um banco ou de alguém que trabalha no setor bancário. Cara, o que vocês estão tokenizando? Né? O que é para vocês tokenizar ativos financeiros? Como isso acontece, por exemplo, nos parceiros e nos serviços do Banco BV? Como que isso impacta a vida do banco e como que isso impacta a vida do cliente do banco, no final das contas ali? Legal, ótima pergunta. Bom, primeiro acho que, vou retomar aqui um pouquinho da minha primeira fala, né? Passa muito por você trabalhar em 3 pilares aqui, né? Primeiro, retomo aqui, é o de educação. Putz, você tem que educar tanto o nosso colaborador, né, o colaborador da empresa, para a empresa entender do que a gente está falando, o que é um processo de tokenização, o que é uma blockchain, mostrar que a blockchain ela é segura, que ela não tem problemas de, eventualmente, o ativo que tiver lá ele ser hackeado, sofrer algum problema de segurança. Um segundo pilar que eu acho super importante, uma vez que o teu colaborador, desculpa, eu esqueci, mas importante também, o meu cliente também, né, precisa entender. Então, não é só a educação dentro de casa, da porta de casa para dentro, mas é também da porta da casa para fora. O segundo ponto é o de você mapear dentro dos seus modelos de negócio o que o processo de tokenização a tecnologia ela pode melhorar o teu produto final, gerando eficiência, gerando melhores preços, gerando processos menos ruidosos. E aí aqui você tem um mar de oportunidade. Né? Então vai desde um produto agro, que hoje você vai fazer aqui, um produtor rural vai fazer um pagamento, uma remessa de uma mercadoria e tem que receber um pagamento, por exemplo. Hoje esse processo ele depende de você embarcar a mercadoria e 2, 3 dias depois você recebe aqui o pagamento. E aqui, hoje por exemplo, com uma stablecoin, com USDC, com USDT, você já consegue eventualmente deixar esse processo mais ágil, menos custoso. Então, ao invés de você passar por um SWIFT, você, a partir do momento que eventualmente você pode, né, transformar até a mercadoria ali, ou a commodity num token, com gatilho de, a partir do momento que a mercadoria embarcar, né, o token já gera ali um gatilho para você receber lá a moeda digital.
Hoje, lá no BV, a gente fala muito de crédito com garantia. Então, a gente tem diversas modalidades de crédito com garantia. Você tem aí a lei das garantias, que também está saindo, que permite o fracionamento da garantia e você utilizar a mesma garantia em diversas operações de crédito. Então, imagina aqui uma matrícula rural, né? Você tem, de novo, né, o exemplo do agro, que no Brasil é muito forte ainda, né? Você tem um agricultor que quer, eventualmente, comprar um maquinário. Sem o processo de tokenização, hoje, né, ele poderia usar aqui a matrícula agrícola dele para tomar esse crédito, mas 100% da matrícula agrícola dele fica presa a esse crédito. Com o processo de tokenização, eventualmente, você fragmenta essa matrícula, você consegue atrelar essa garantia só a parte do crédito que ele está tomando, e, eventualmente, depois, com o Drex e com todo o processo automatizado aqui da tokenização, você vai liberando conforme você vai tendo aqui os pagamentos. Você tem outra esteira aqui que eu vejo muita oportunidade, é de mercado de capitais. Hoje, a esteira de mercado de capitais no Brasil, ela tem, né, diversos intermediários, é uma esteira cara, que não são todas as empresas, né, corporates, large, que conseguem ter acesso por ser um crédito caro. Eventualmente, dentro aqui de um processo de tokenização, dentro de um processo de você criar smart contracts, que vai deixar esse processo menos burocrático, né, mais simples, você vai ter um produto com custos menores, consequentemente, você passa a dar acesso a um crédito de mercado de capitais que hoje algumas empresas hoje não têm. Acho que vocês já passaram, né, por um processo aqui, experiência de comprar, vender um veículo, né? É super burocrático, né? Você tem que ir num cartório, reconhecer firma, levar para fazer uma vistoria, e aí nada contra você, tá, Bechara? Eu vou vender o meu carro para o Bechara, eu não confio no Bechara, eu não confio, vamos junto no cartório, né? Vamos junto no cartório, você faz o Pix, eu assino e reconhece firma tudo junto e misturado na mesma hora. Você tem muito problema de fraude, eventualmente, de eu vender o meu veículo para alguém e a pessoa não completar a transferência veicular. Dentro aqui do processo de tokenização, de criação de contratos inteligentes, você passa a ter uma atomicidade na transação. Então, você traz uma segurança financeira tanto para o teu cliente, traz um processo, de novo, né, menos ruidoso, com menos fricções, e que, de novo, né, eventualmente você vai achar algumas eficiências, vai ser um crédito que pode ser mais barato, você pode eventualmente utilizar o teu veículo, que vai ser um token também, né? Dentro de uma rede de um Detran, você vai ter o teu veículo sendo um NFT, um token, e você vai poder eventualmente utilizar esse bem como também uma garantia. Enfim, assim, acho que o ponto aqui é você sempre trazer educação, você mapear de forma cross dentro dos seus negócios oportunidades, tem diversas oportunidades, que no final você vai trazer, que você vai chegar num mercado muito mais eficiente, muito mais inclusivo, que eu acho que esse é um pouco do endgame que o mercado e que todo mundo que está participando aqui e colaborando é o endgame que todo mundo espera. Cara, pô, excelentes colocações que você falou, né? Acho um ponto muito legal que você levantou, né, fazendo até um comentário em cima da sua fala, é realmente a questão da atomicidade. É uma palavra meio complexa, né? Atomicidade, átomo, e não fica muito claro para a gente, mas o exemplo que você deu é perfeito. Né? Vamos comprar um carro usado. Numa ponta, 2 pessoas têm que reconhecer firma num cartório e na outra uma transferência bancária tem que acontecer. O que você faz primeiro? Faz o Pix ou reconhece a firma? Porque quando reconhece a firma, o carro troca de dono. Mas o dinheiro pode não vir, ou o dinheiro veio antes e o cara não assina. Ou seja, a transação da venda de um carro usado ela não é atômica. Não há uma vinculação instantânea e inviolável entre a transferência da titularidade e a transferência do dinheiro. E quando tudo isso é token, tudo isso é atômico. Ou seja, o dinheiro só passa se o carro passa. E se o dinheiro não passa, o carro não passa. Se o carro não passa, o dinheiro não passa. E a gente expande isso para todo e qualquer ativo tokenizado. Um carro, uma joia, um imóvel, um título de dívida, um título de tesouro direto, uma letra, uma posição num fundo imobiliário. Então, bem legal essa perspectiva que você colocou. Eu gostei muito do seu fechamento também.
Agora, puxando um pouco para o João, e tem vários ganchos, né, que vocês colocaram. Eu gostei muito de um gancho da Letícia, quando ela falou de oportunidade e democratização, que faz parte da pergunta que eu vou fazer também para o João. Democratização é uma palavra muito importante quando a gente fala de tokenizar as coisas. Desculpa, João, não, para o Ricardo. Ricardo, eu sei que vocês também estão envolvidos, eu troquei aqui, com o mercado de antecipação de recebíveis, cara. E talvez muitas pessoas nem saibam o que é um mercado de antecipação de recebível e que é um mercado que paga muito bem, é um mercado que gira uma quantidade colossal de dinheiro, mas até hoje o mercado de antecipação de recebível ele é restrito a grandes players. Há players que têm posição institucional, há players que têm muito dinheiro para investir. E quando a gente fala da tokenização desse mercado, a gente também fala de não só torná-lo mais eficiente, mas de abrir muitas oportunidades, eu imagino. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco para a galera que está com a gente o que é esse mercado de antecipação de recebíveis, como que vocês estão envolvidos com esse mercado e que tipo de oportunidades nesse mercado vocês estão abrindo e democratizando para o grande público cripto aí. É um mercado colossal, né? A gente está comemorando os all-time highs de Bitcoin, etc. Acho que por ano o mercado de antecipação de recebíveis vai rodar aí 15 trilhões. No que não me deixa mentir. De reais. Só isso? Só. Dá para fazer um churrasco. Acho que... E aí você divide em alguns aspectos, né? Você tem a parte de antecipação de cartão de crédito, você tem a parte de duplicatas. E é uma das maiores fontes de financiamento e crédito, muitas vezes inexplorada, ou até servida bem para bolsos muito grandes. Mas, na prática, quando a gente fala de antecipação de recebível, é você ceder, né? Eu tenho o direito de receber algo no futuro, eu cedo para outra pessoa que está disposta a investir aquilo, em detrimento a uma taxinha que vai ser maior ou menor, dependendo de uma série de riscos. E é um jogo de investidores grandes, como você bem colocou, Rafael. E aí eu gosto de colocar a tokenização no final dessa análise. Então, a gente olha um movimento grande mundo. A gente é muito orgulhoso com os nossos sistemas de pagamentos no Brasil. Mercado de capitais a gente tem muito a evoluir. E o mais avançado no mundo é Estados Unidos. E o mercado de capitais lá é pujante, né? Tudo acontece. E quando você olha veículos bancários de financiamento dessa antecipação de recebíveis, lá é desproporcionalmente menor do que aqui. Aqui ainda é muito concentrado em grandes bancos. E o banco, às vezes, ele mesmo tem dificuldade de chegar na ponta. Então, como ele tem dificuldade de chegar na ponta, você tem um mau serviço. E aí você tem uma estrutura que está ganhando muita conotação, que é o FDIC, né? Que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, e que ele tem um custo, se você compara para o pequenininho, muito elevado, mas se você compara o custo de você fazer isso por um banco, é muito menor. E ele está ganhando proporções imensas. Acho que há 2 anos atrás era coisa de 300, 400 bi, se você somasse todos os FDICs, agora já está em 600. Ontem de tarde eu dei um pulinho num outro evento desse da Associação de Securitizadoras, e eles já estão com uma previsão de, em 2, 3 anos, estar em 2 tri em FDICs. E mesmo assim, você tem uma estrutura que continua sendo cara. O que a gente olhou? A gente falou, para a gente atender aquele bolso menor, será que a gente consegue... E o que é atender o bolso menor? É eu conseguir oferecer uma taxa melhor na ponta para quem está cedendo essa antecipação, versus quem está investindo ganhar mais com o retorno, estruturando essa operação. Será que se eu combinar isso com securitização, a gente tem uma securitizadora na Loop, a Loop é uma securitizadora, mais essa tecnologia por trás, em algumas etapas desse processo, principalmente no que diz respeito a fracionar algum tipo de ativo para virar um certificado de recebível, blá, blá, será que com isso eu consigo oferecer uma solução muito mais competitiva, que traz um custo menor para o mercado como um todo? E com isso eu posso ganhar competitividade, resolvendo o problema? Né? Aí sim. E é isso que a gente vem fazendo para servir esses bolsos menores, para conseguir, para quem está precisando antecipar, ter mais barganha, e para quem está querendo investir e ter mais retorno, poder ter um investimento diferente ali para fazer isso. O que é o interessante desse processo? É que a gente começou fazendo ele 100% na blockchain pública. E não serve.
Agora, finalmente, o pessoal estava olhando o celular e olhou assim, o que o cara está aqui? Olhando cripto, falando de cripto, ele manda uma dessa no palco? Por quê? Porque é ineficiente, porque você tem que ter uma stablecoin, porque você tem que tomar cuidado, porque, cara, você está securitizando, você tem que garantir que se alguém não pagar, isso vai acontecer, estatisticamente falando. Você tem que garantir que você pode fazer o enforcement daquilo, você pode ir atrás, cobrar. Então, tem uma série de fatores que precisam combinar para isso valer completamente a pena. Então, tem algumas etapas que a gente tokeniza, outras não hoje. Então, a gente meio que tirou algumas coisas da blockchain, porque não se mostrava ser tão eficiente no caminho. Pô, mas por que você está aqui feliz falando de cripto? Porque, felizmente, fator sorte, por sermos brasileiros desenvolvendo no Brasil, e o projeto do Drex, ele muda essa dinâmica completamente. Porque, um pouco pegando o gancho do que o João falou sobre o deliver versus payment, né? E você garantir a atomicidade. Aonde que blockchain brilha? Onde que você olha e fala assim, cara, isso aqui tem muita vantagem competitiva contra qualquer outra tecnologia? É quando você tem inúmeros participantes tendo que trocar ativos e troca de moeda forte, que é o token do Drex, que representa o real. Então, na hora que você coloca isso na equação e você tem N participantes ali trocando esses ativos, aí você vai ter uma mudança colossal. Aí essa brincadeira do, tudo em blockchain acaba sendo ineficiente, grande parte dessa interação lá vai ser regida por contratos, não é automático. Você escreve isso e aí sim a gente vê um grande potencial de ganho de eficiência. Pô, perfeito, cara. É muito boa a sua fala. E eu acabei que eu não falei, né, o que é tokenização em uma frase, né? Acho que eu meio que me safei dessa. Eu vou aproveitar esse momento para colocar também uma visão sobre o que seria tokenização em uma frase e é inspirado na sua fala. Né? Tokenizar é deixar claro que alguma coisa é um ativo, ok? Como é que a gente pode falar sobre isso e puxando o gancho que você explicou para a gente sobre o mercado de antecipação de recebíveis? Para uma pessoa normal, o que é uma dívida? Uma dívida é um passivo, certo? Uma dívida é uma coisa que você deve, você tem que pagar sua dívida, ela é um passivo no seu balanço. Mas para o outro lado do mercado, dívidas são ativos. Como que uma dívida é um ativo, cara? Eu peguei um empréstimo com o Banco BV, né? Peguei R$1.000, tenho que devolver 1.200. Eu tenho um passivo, mas para eles é um ativo. Eles têm um a receber. Eles vão receber o principal, que é os R$1.000, e vão receber R$200 em juros. Esses 1.200 que o Banco BV vai receber estão aonde? No futuro. Mas a dívida existe, 1.200 a receber. Por que, então, o Banco BV não vende esse ativo para um outro banco por 1.100? Então, o Banco BV pega R$100 na mão, na hora, se livra da dívida, elimina o risco do calote, e o outro banco paga 1.100 para receber 1.200. Esse é o mercado que é restrito a grandes players. É você comprar um a receber ou uma dívida, um recebível do futuro, pagando um prêmio por ele, antecipando o dinheiro para o originador do recebível, da dívida, do ativo, e esperando a diferença no tempo, porque você pode se dar o luxo de esperar o tempo. Quando a gente fala de tokenizar o mercado, como o Ricardo falou, a gente está falando de nós podermos fazer isso. De você pegar uma dívida gigantesca de uma empresa e fracionar essa dívida como um ativo em vários mini tokens, e você literalmente pode comprar um recebível de uma empresa gigantesca, como um banco, uma mineradora, uma siderúrgica, e receber esse dinheiro no futuro, ajudando a antecipar o dinheiro para o original da dívida e topando ficar com risco. Então, quando você tokeniza alguma coisa, você democratiza o acesso a ativos que são de dificílimo acesso para pessoas comuns, e acho que foi muito bem colocado aí por você, Ricardo, nessa frase, né? É a filosofia que eu faço no final do seu conteúdo. Bem legal, obrigado. Vamos passar agora para uma pergunta específica para a Letícia, queridona. A gente fala às vezes assim, né, Letícia? Tokenizar, a gente vai tokenizar e vamos colocar na blockchain. Vai colocar na blockchain. Como se a blockchain fosse um mundo mágico, né, cara? Onde a gente pega as coisas, coloca na blockchain, uma coisa meio desenho animado, né? Passa por uma tela da Matrix e vira um token e está no mundo mágico da blockchain. Mas a gente sabe que não é assim, né? Blockchain, gente, é muito parecido com um computador, ok? A Ethereum, por exemplo, ela nada mais é do que um supercomputador virtual,
um supercomputador virtual especializado na programação de sistemas econômicos. Só que os sistemas econômicos têm que ser programados. Então, existe hoje um problema em aberto, eu creio que ele está em aberto, mas você, como especialista, vai poder falar melhor, de que não adianta só colocar na blockchain. A questão é, uma vez que a gente coloca na blockchain, tem algum padrão? Por exemplo, como é que a gente pega essas dívidas? A gente vai anotar o originador, o nome do recebidor? A gente vai colocar isso em real, em dólar? Quantas casas decimais de centavo a gente anota essa dívida? A gente pode depois pegar esse valor, multiplicar por outro? Como é que faz a conta? Né? Como é que essa informação passa de um banco para outro? Como é que os bancos são representados na blockchain? Essas são perguntas que não têm resposta, só colocar na blockchain. Então, um desafio muito grande hoje é como que nós padronizamos isso tudo nesse mundo de supercomputadores virtuais econômicos. Eu sei que você trabalha nessa área, você já trabalhou ou trabalha até hoje com o time da ISO 222, que é uma tentativa que existe internacional de padronização. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa perspectiva, né? Nós estamos evoluindo no sentido de conseguir realmente padronizar essas coisas, seja na ISO ou em outras frentes. Qual que é a sua contribuição para a gente nesse desafio, para mim, que está em aberto hoje? Só um comentário, antes de começar a falar sobre padronização, eu pensei aqui, você falou da parte do fracionamento, de divisão de centavos e tudo mais, só quem já escreveu o manual de fracionamento de token sabe o quanto é complexo se organizar a contabilidade dentro de tecnologia, para onde vão os centavos. Como alguém que já fez isso, eu fujo dessa parte. Mas é bem complexo e isso entram em... Beleza, a tecnologia é ótima, mas caramba, como que a gente usa os padrões do Banco Central e todas as regras de contabilidade que a gente tem para fazer isso? É um caos. Mas, enfim, voltando o meu comentário, voltando à pergunta e falando sobre padronização. Como alguém formado em relações internacionais, para entender inovação e entender o que está sendo feito hoje em termos de tecnologia, para mim, uma coisa que é importante é olhar para o passado, porque nada vem do nada. As coisas elas têm origem, elas têm história. E a gente está falando de uma tecnologia que, beleza, ela começou, ela teve lá os seus primórdios de ensaios em 98 com o B-Money. Mas o primeiro caso de uso da blockchain foi o Bitcoin em 2008 e o Ethereum, o EVM, a gente está falando de coisa de 2015, 2016. Então, assim, é uma tecnologia de 20 anos que está sendo colocada para resolver problemas e falando no universo de ativos, de mais de 100 anos de história. Então, quem já leu um pouquinho sobre o mercado de capitais e mercado de títulos de crédito aqui no Brasil, sabe que a primeira letra de crédito ela é dos primeiros anos de 1900. Ela é, se eu não me engano, 1906 ou 16, eu não me lembro bem. A gente estava na Liga das Nações ainda. Então, a gente está querendo colocar uma tecnologia que nasceu agora, se a gente fizer essa comparação, para resolver um problema e padrões que vêm sendo construídos de acordo com o entendimento da sociedade, toda a formação de um sistema econômico de mais de 100 anos de história. E, para isso, a gente tem que ter responsabilidade. Tecnologia, acho que como o Bechara falou, é um meio, ele não é o fim. E tantas outras tecnologias foram criadas e a blockchain é uma que promete resolver todos os problemas. E aí os entusiastas de criptos, entusiastas de DeFi, me perdoem, mas será que vai resolver todas as coisas? A gente tem uma estimativa aí de até 2030, duas estimativas importantes, né? A do BCG diz que até 2030 a gente vai ter 16 trilhões rodando no mercado de tokenização. Citi fala em 4 trilhões. Então, é uma discrepância grande, mas ainda assim, dá para fazer muito churrasco com 4 trilhões. É muita coisa. E desse volume, aproveitando o gancho do João, o agro está por volta de 3. Então, é muita coisa. E para mim, honestamente, e falo pela Núclea aqui, a gente acredita que para cruzar história com história, a história e pegar a tecnologia, e fazer isso tem que ser feito de uma forma responsável. A gente precisa entender onde a gente está entrando. Não pode simplesmente coloca tudo na blockchain, tudo vai funcionar. A gente tem comportamento humano, a gente tem regras e padrões por um motivo. E foi isso que a Núclea fez. A nossa área de tokenização ela é recente, ela tem 2 anos, e a gente passou pouco menos de 1 ano estudando. E até hoje o pessoal está fazendo isso. Nesse momento aqui que eu estou falando, um dos nossos gestores, superintendentes, estão em Nova York, em eventos,
para não necessariamente para apresentar a Núclea, mas para entender como que o mundo está olhando para isso. Agora há pouco o Courtney, no painel dele, falou da Euroclear. Isso foi apresentado em Austin, se eu não me engano, tem no primeiro semestre desse ano. E a gente conversou com a Euroclear, conversou com o grupo, justamente por conta dessa questão de risco, como oferecer uma rede de mercado que resolva o problema, que era o que a gente estava conversando antes, da interoperabilidade. Porque, legal, a gente vem e coloca tudo na blockchain. Cada um desenvolve a sua, cada um faz do seu jeito. Legal, e aí, como é que a gente resolve depois? Porque elas vão ter que conversar. Hoje o Drex ajuda nisso e resolve uma grande dor, mas tá bom, e se a gente ficar fazendo bridge uma para a outra e o tempo todo tentando entender protocolos para fazer essas conexões? Isso é uma coisa que a Núclea já conhece, né? Porque a Núclea, para quem sabe um pouquinho da história, é a antiga Câmara Interbancária de Pagamentos, que nasceu nos anos 2000 justamente porque os bancos não se conversavam. E para quem entende um pouco de universo bancário, os bancos não conversam entre si. Não existe conexão do banco A com o banco B. Tudo passa exceto o Pix, que o Banco Central trouxe para dentro dele, exceto o Pix, todos os pagamentos são centralizados na Núclea, que é uma câmara de verdade de conexão entre esses bancos para liquidação e compensação, que é para resolver a interoperabilidade. Imagina se, falando de um TED, se toda vez que o Bradesco tivesse que mandar